Eu gostaria que a senhora respondesse a uma questão que vai ser posta agora pela arquidama dos direitos humanos neste país, a nossa querida Margarida Genevois. É um prazer enorme estar aqui participando do programa do Fury sobre a Declaração dos Direitos Humanos. A declaração foi feita há 73 anos e todos os crimes contra direitos humanos continuam, apesar de todo mundo se preocupar ou não se preocupar com isso. A Maria pediram uma pergunta para a Maria Vitória. E uma coisa que me preocupa e que eu gostaria de ter resposta. Um pequeno fato ilustra essa preocupação. Nós todas soubemos do caso chocante da morte de George Floyd, que foi morto na rua e assistido pelo mundo inteiro depois por um policial que com o joelho e apertando o pescoço do Floyd na rua, assassinou por falta de respiração. O mundo inteiro se revoltou contra esse fato e houve protesto em todo o país. Realmente foi emocionante. Todo, o mundo inteiro tomou consciência desse fato, porque foi realmente chocante. Pouco depois, aqui no Brasil, aconteceu um caso muito parecido. Um policial imobilizou uma mulher negra no chão da rua, onde ele a prendeu no chão com um joelho também, como foi com o George Floyd. E, felizmente, a mulher não morreu, mas o fato foi igual. Ninguém se chocou com isso, apesar de ter sido publicado em vários jornais. Não houve comentários maiores. Eu acho isso muito chocante. Por que essa diferença entre a reação dos americanos e a dos brasileiros? O caso com George Floyd nos Estados Unidos tem aspectos que estão muito relatados a uma situação que me parece bastante clara dos Estados Unidos, que é a presença de um movimento de antirracista e que tem origens fortes na luta, por exemplo, de Martin Luther King e antes ainda as lutas contra a segregação, o heroísmo da Rosa Parks e de outros militantes da causa. Existe uma população negra que é muito mobilizada para esse tipo de ação. Isso faz parte de uma cultura americana. E também, apesar do racismo que permanece, existe um número grande de ativistas brancos que já de algum tempo atuam ao lado dos manifestantes negros. Há, inclusive, grandes nomes da cultura, das artes, que são militantes ativos, e o que nós vimos da repercussão mostra bem isso. E outra coisa, a justiça funciona de maneira muito mais célere e organizada do que aqui. Por exemplo, os policiais indiciados
foram prontamente julgados e condenados. Claro que há recursos, há tudo isso, mas não se jogou para as calendas, como acostuma acontecer por aqui. Só para dar um exemplo, nós na Comissão Arnes acompanhamos os fatos mais graves de violência policial contra justamente comunidades de pardos e negros, geralmente todos pobres, nas áreas mais periféricas da cidade, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. As tragédias de Jacarezinho, do Falé, e aqui várias outras, em outros estados, etc. E nós percebemos como é difícil acompanhar um caso desses, que exige a atuação do Ministério Público, a atuação do Judiciário, uma série de protocolos em relação ao ato, à preservação do espaço, etc., que deixa muito a desejar, para dizer o mínimo. Vamos lembrar um fato recente de policiais, soldados, aliás, do Exército, que mataram a tiros, foram mais de 200 tiros, o músico que ia com sua família para um tradicional chá de bebê numa região periférica do Rio de Janeiro. Eram vários soldados, mais de 200 tiros, matou o músico, que era o motorista, matou o coitado que estava passando e que foi ajudar, e até agora esse caso ainda tem uma série de problemas para serem tratados, e a notícia saiu, não se fala mais no assunto, né? E por isso que eu insisto em dizer que nós temos que celebrar esse aniversário, 73 anos, da declaração, porque é nela que nós nos apoiamos, nela e naquelas que vieram depois, que foram muito mais importantes. E ainda no Brasil, Margarida, predomina aquele preconceito arraigado que vem da nossa herança maldita da escravidão, que durou quase 4 séculos, escravização legal,